Oi, gente! Me chamo Margarete, sou estudante de nutrição e vamos fazer um podcast falando sobre o sistema renal. Mais especificamente, vamos falar da importância desse órgão tão incrível para o nosso organismo e as consequências de uma insuficiência renal. Vou fazer um breve resumo sobre a fisiologia renal para que possamos compreender o seu funcionamento e, em seguida, abordaremos temas como as doenças renais crônicas, fatores de risco, prevenção e tratamento. E para ajudar nesse bate-papo, vamos contar com a Marciana, estudante de fisioterapia, e a Joana e a Lene, estudantes de enfermagem. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Nosso objetivo nesse bate-papo é conscientizar a população sobre a crescente presença de doenças renais em todo o mundo e a necessidade de estratégias para a sua prevenção. Então, vamos para o que interessa? Sim. Então, deixa eu começar falando aqui desse órgão tão importante para o nosso organismo. O sistema renal é constituído por 2 rins, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Eles são responsáveis pela filtragem do nosso sangue, eliminam as toxinas geradas pelo nosso metabolismo, além de corrigir o pH e equilibrar a quantidade de água, sal e outros minerais, liberando hormônios para manter a pressão arterial e regular a produção de células vermelhas no sangue. E ainda ativa a vitamina D, que mantém a estrutura dos nossos ossos. Segundo a Biblioteca Virtual da Saúde do Ministério da Saúde em 2019, fala que no Brasil estima-se que mais de 10 milhões de pessoas sofram de insuficiência renal. Dessas, 90 mil estão em diálise, que é um processo de estímulo artificial da função dos rins. Isso acontece geralmente quando os órgãos têm apenas 10% do seu funcionamento. E o que é a insuficiência renal? A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas e ela pode ser aguda, quando ocorre súbita e rápida perda da função renal, ou crônica, quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível. Então, Marciana, eu queria que você falasse para mim um pouco sobre os fatores de riscos dessa doença. Olá, pessoal. Me chamo Marciana. Os principais fatores de risco são pessoas com diabetes, seja do tipo 1 ou 2, pessoas hipertensas, idosos, obesos, histórico de doença do sistema circulatório, como insuficiência cardíaca, AVC, entre outros, histórico de doença renal crônica na família, tabagismo. E um dos principais índices desse fator é a diabetes e a hipertensão, que é mal controlada, que causa a doença renal. E nos exames laboratoriais, o que identifica é a alteração da creatinina e ureia quando estão muito elevados. Aí vamos aqui fazer algumas perguntas, né? Marciana, eu queria saber assim, quais são as doenças renais crônicas? Consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins, glomerular, tubular e endócrina. O que é considerado doença renal crônica? A doença renal crônica ela é definida como a diminuição do ritmo de filtração glomerular abaixo de 70 ml, ou a presença de anormalidades na estrutura renal com duração acima de 3 meses. Lene, gostaria de fazer umas perguntas também para você em relação ao nosso sistema, né, renal. E quais são os principais sinais de problemas nos rins? Inchaço nas pernas ou no rosto, cólica renal, infecção urinária, ardor na urina ou ardor lombar associada à febre, urina com mau cheiro ou turva, dificuldade para urinar, sentir vontade de urinar muitas vezes ao dia, sangue na urina.
Ilene, qual é a principal causa da doença renal crônica? A doença renal crônica é uma diminuição lenta e progressiva durante meses ou ano da capacidade dos rins de filtrar os resíduos metabólicos no sangue. As causas principais são diabetes e hipertensão arterial alta. Joana, vou te fazer algumas perguntas. É possível viver bem com a doença renal crônica? Primeiramente, bom dia. Normalmente o paciente se sente abalado, né, inseguro pela doença. O diagnóstico é uma doença crônica que pode interferir na sua rotina, né? Ele não vai ter a rotina normal que ele tinha antigamente. Ele não vai poder viajar, porque ele vai ter que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Vai ser de acordo com o diagnóstico que o médico determinar para ele. É possível que também o paciente tenha uma vida contínua, saudável, confortável, mesmo com a doença. Joana, qual exame de sangue detecta problemas no rins? Há 2 tipos de exames, né, periodicamente. Existe para identificar problemas renais, como os cálculos de infecção urinária, né, e através da ultrassom dos rins e via urinária. Este também é muito importante para avaliar condições e a perda excessiva da proteína. Funciona em insuficiência renal nos rins. Margarete, eu vou fazer algumas perguntas a você. O que sobrecarrega os rins? Bem, o que sobrecarrega os rins é o consumo em excesso de alimentos congelados, enlatados e embutidos. Pode ser bastante prejudicial à saúde renal. Isso porque esse tipo de alimento provoca o surgimento de uma comorbidade importante, como é o caso da hipertensão arterial. E é possível recuperar a função renal? A insuficiência renal é reversível quando o problema ainda não se tornou crônico. Assim, em sua fase aguda, a maioria dos pacientes consegue realizar o tratamento e recuperar as funções renais, mantendo uma vida normal a partir daí. Lene, me fala agora um pouco de como a gente pode prevenir essa doença. Trata-se de controlar os fatores de risco, como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares e tabagismo. São as principais formas de prevenir doenças renais. Essas doenças renais são classificadas como doença crônica não transmissíveis, que respondem por cerca de 36 milhões ou 63% das mortes no mundo, com destaque para doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. No Brasil, corresponde a 68,9% de todas as mortes no ano de 2016. A ocorrência é muito influenciada pelos estímulos de condições de vida. E Joana, uma vez a doença já é instalada, né, a gente não tem mais o que fazer a não ser tratá-la. Então, quais são as formas de tratamento para essa doença? Assim, o tratamento é usar medicações prescritas pelo médico para evitar o efeito do reconhecimento nefrótico. Tem também a classificação do estágio. Existe estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e estágio 5. Vai depender de acordo com o diagnóstico que o médico prescrever para o paciente, de acordo com os exames dele. Começa no estágio 1 ao 3 é pré-diálise. Do 4 ao 5 é diálise, que ele tem que fazer a diálise. A diálise, ela consiste em fazer um procedimento no abdômen do paciente, que se chama TECOF. É implantar um cateter TECOF que fica ao lado do umbigo do paciente.
Aí esse tipo de diálise ela pode ser feita em casa, 5 vezes na semana, com o paciente em casa. Não precisa ir, ele pode viajar e ter uma vida normal. Já a hemodiálise, ele tem que fazer 3 vezes numa clínica, que vai ser o mais grave, né? Sim, ele vai fazer 3 vezes na clínica de hemodiálise e ele tem que fazer um catete central, pode ser na jugular ou na femoral. E também ele pode fazer uma fístula, que pode ser no braço esquerdo ou direito e é posicionado num bloco. O médico ele junta a artéria com a fístula, com o periférico e faz uma sístole no braço. E essa sístole ela só pode estar maturada, no caso só vai poder ser usada após 90 dias, que é o tempo que ela fica pronta para poder ser utilizada e fazer a fístula em vez de fazer pelo catete central, a hemodiálise. A hemodiálise nada mais é do que a troca, né? O que o rim não está fazendo, ela vai fazer para tirar as toxinas do organismo, que o rim não está funcionando. Em último caso, onde a diálise e a hemodiálise não funcionam, é onde vem o transplante renal, que é uma coisa mais grave. Mas aí depende do grau de cada um, que o médico diagnosticar. Então, gente, vocês perceberam o quanto esse órgão é importante para nós? Para prevenir e evitar essa doença, é muito importante ter bons hábitos alimentares, beber bastante água, praticar exercícios físicos, evitar o tabagismo, verificar a pressão e fazer exames de rotina. E sempre peça ao seu médico para verificar sua pressão renal, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e em breve teremos mais. Obrigada!